Olá, eu sou Rabani Santos, sócio do Gato Feliz Espaço Pet e estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. O programa está realmente muito top, porque nós temos aqui uma profissional encantadora e que tem assim um poder cativante na área de negócio. Por isso que ela é muito top. Nelma Aristático, gratidão, muito obrigado pela tua agenda, que é assim bastante corrida, mas pelo carinho que você teve aqui. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar a minha história. Né? Perfeito. Nelma, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e depois nós vamos falar desse último desafio que te tornou assim muito conhecido e muito respeitado no mercado. Bom, eu nasci na cidade de Guarulhos, aqui em São Paulo, né? Vivi até os meus 41 anos lá. Venho de uma família muito humilde, né? E sempre comecei a trabalhar muito cedo e fui ali para a área de vendas, né? Mas nunca fui para loja assim de rua, que eu costumo dizer. Sempre trabalhei mais em empresas fechadas, que é aquela venda através de telefone mesmo. E sempre fui uma criança muito tímida, né? Era uma característica minha. Mas eu descobri que como uma vendedora eu conseguia passar os meus limites ali, né? A timidez já não era mais uma barreira, porque imagina, uma vendedora tímida não alcança, né? Não tem êxito. E eu me descobri uma excelente vendedora e, enfim, a comunicação, né, me ajudou muito a abrir as portas. Hoje eu falo que eu sou muito mais comunicadora do que vendedora. E eu acho que esse foi meu início, assim, né, da minha profissão, né? Como eu consegui me encontrar como profissional. Não, as primeiras, você falou que era tímido. Aí você começou, as primeiras vezes foi por telefone. Isso, por telefone. Talvez aquilo foi te dando mais segurança do que se fosse o olho no olho, né? No começo. Sim, com certeza, porque você pegar o telefone para ligar, você não tem essa coisa do olhar, né? Que é uma primeira objeção, porque você tem a reação da pessoa. Quando você não enxerga essa reação, você consegue fazer com mais tranquilidade. E aí eu fui encontrando aí caminhos até chegar no olho a olho. Tá. Você era o receptivo ou você fazia o ativo? Os dois, tá. Né? Porque tem momento que você tem que prospectar e tem momento que você tem que atender o cliente prospectado, né? Então eu fiz os dois. Porque assim, eu trabalhei muito na área de call center, né, de atendimento. Então, eu sempre via assim, no receptivo, quando a gente fazia a triagem das pessoas, falava, bom, fala bem, consegue se comunicar, tal. Então a gente colocava primeiro no receptivo, né? Porque aí o tempo da pessoa que estava ligando, né, ela conseguia, lógico que tinha um tempo médio de atendimento e tal, mas conseguia realizar. Agora, quando ela passava depois para o ativo, o que era duro é assim, você tinha que abordar a pessoa. Às vezes a pessoa naquele momento não podia atender, né? Não é assim, você já chega já, ou o tempo disponível que ela tem, você não consegue finalizar. Então é um pouco mais assim, o receptivo é muito mais fácil do que o ativo. É verdade, você precisa construir caminhos para conseguir atingir o seu objetivo, né? Exato. Mas eu acho que vendas é todas essas faces, você precisa ter todo esse... Quando você começou o personalizado, demorou 1 ano, 2 anos ou foi muito mais rápido? Olha, eu sou uma pessoa que eu coloco metas pequenas, né? Então eu também me dou tempo de aprendizado. Porque aí você começa a buscar recursos para atingir o objetivo mais rápido, né? Então eu não demorei, eu não consigo, eu já estou há muito tempo, né? Eu tenho 2 anos, eu já faço isso desde os meus 16. Então eu já não tenho na memória assim fresca quando foi que tudo deu certo. Mas eu tenho isso muito claro, porque eu sou assim até hoje, eu coloco sempre metas pequenas, e aí eu consigo atingir aquilo, eu vou para um outro passo, isso é para tudo, para tudo. Então, para construir também a Nelma de hoje, né? De não ter vergonha, de falar, de treinar pessoas, eu também fui desta forma, assim.
Aí eu sempre fiz muita modelagem, né? Eu via uma pessoa fazendo aquilo muito bem feito, e aí eu olhava aquela pessoa e falava, mas pode ser feito também igual, e eu construía dentro das minhas características. Isso, entendi. Porque eu acho que vendas está muito atrelado à comunicação. Sim. E outra, você tem metas, né? Assim, Exatamente. é muito cobrado pelas metas também. É uma pressão, né? É uma pressão. E outra coisa, né? Que a Somente gente no fala. final do mês, né? Então, você trabalha o mês inteiro, no dia 1º do outro mês você morreu, você não é mais nada, acabou, você bateu meta, você entregou os resultados para a empresa, mas no dia 1, acabou. Então você tem que renascer todos os meses. Exatamente. Então, todo primeiro dia do mês, você tem que já ter uma energia assim para recomeçar. Vamos subir a escada de novo. Exato, é isso mesmo. E no mercado imobiliário, eu acho que um pouquinho diferente dos outros mercados, como a gente trabalha com valores agregados maiores, né? E você também trabalha com decisões que são decisões que implicam para a família inteira, né? Nem sempre o cliente vai tomar a decisão de imediato. Exato. E aí é um outro comportamento. Porque é uma decisão coletiva normalmente. Exatamente. Então, por isso que eu falo assim, dependendo do que você vai vender, você precisa ter essa mudança de comportamento, buscar os recursos para você entender, né, o comportamento do cliente, para que você tenha êxito. Então, acho que essa coisa do estudo, né, que é o que você gosta também, né, está muito complementar aí sobre tudo isso. Você já começou no segmento de imóveis ou você vendeu outras coisas? Então, passei um pouquinho antes, a minha primeira vivência com vendas, eu não sei se você vai lembrar, mas teve uma época que era muito... O mercado aqui em São Paulo, principalmente, aquelas lojas de 99 centavos. Lembro. Eu comecei a trabalhar dentro de uma distribuidora que fornecia produtos para essas lojas de 99. Perfeito. Então eu trabalhava com essa venda ativa, assim, eu atendia os vendedores que atendiam essas lojas. Então eu ficava ali. Não podia deixar faltar produto lá. Exatamente. A logística tem que funcionar direitinho. Exato. Então, assim, era um produto que gira muito, né? Então, abastecer essas lojas não era fácil por conta do preço do produto. Exato. Aí, na sequência, eu fui trabalhar já na construção civil, então trabalhei num grupo grande que fornecia vidros para construção civil. Então, foi meu primeiro passo para chegar, né, onde eu estou. Mas foi bom que você começou a ver a alma das coisas, né? Exato. Assim, o porquê dos alicerces, os tempos para se fazerem as coisas, o capricho, porque não é só o técnico, o visual é muito importante. Sim, mas é a chave, né? Acho que tudo vai complementando aí para o negócio ficar cada vez mais bonito e ter mais valor agregado no final. E a casa, né, o apartamento em si, é a realização de um sonho. Né? Acho que para 100% das pessoas. Para as famílias. As famílias, principalmente no Brasil, isso é uma característica muito forte nossa aqui, né? O brasileiro, ele trabalha para ter o seu primeiro imóvel. Então, isso é crucial. Assim. Verdade. E aí tem que casar, assim, se é o bairro que ele gosta, se é próximo ao trabalho, se é próximo da casa da família da esposa, porque aí vem os filhos, e aí está perto da escola, perto do trabalho, tem que ter tudo aquilo que eles querem para a projeção de família, né? As necessidades básicas. Então é um conjunto de coisas que tem que estar alinhado nos planetas aqui para a compra acontecer. É verdade. Mas já aconteceu assim que você recebeu um prospect, né? Então, ele gostar tudo assim, e você fala, bom, isso daí amanhã ele vem fechar. E aí ele não vem. E aquele assim que, sei lá, de uma forma assim, não ostentando, é uma pessoa mais simples, né? Vai lá, observa com toda a atenção, faz as anotações, não sei o que lá e tal, e ele volta e fecha o negócio. Aconteceu já surpresa desse nível, né? Isso. Porque não é só pela aparência que a gente sabe, né? Não, a gente nunca deve julgar o livro pela capa, né? Sim. Isso eu levo isso para a vida como um todo. Mas o primeiro exemplo que você deu é o que mais acontece, né? Porque você imagina se todo mundo que chega compra, a gente está mais.
Então, o que mais a gente tem é o cliente gerando essa expectativa no corretor, né? Hoje eu lidero... Faz um monte de perguntas. Eu lidero um time de quase 120 corretores, né, dentro da empresa. E eu tenho só 20% dessas pessoas vendendo. Então, todo o restante estão ali atendendo clientes com essa... Né, com essa procura, né, com esse olhar de que quero comprar, mas que ainda não está no momento, não é nem porque ele não quer comprar, Exato. Mas ele ainda não está no que a gente chama ali no funil de vendas, no momento de negócio, né? Ele está no começo de uma pesquisa. Mas o outro exemplo que você deu do cliente que a gente talvez entende que ele não está no momento de compra e que ele vem e faz um negócio muito bom, também acontece com frequência. Então, é sempre uma surpresa. Eu costumo dizer que sempre depois que vem uma venda muito difícil, a outra venda vem tão fácil que parece que é para compensar. Mas eu já tive exemplos assim, de cliente que veio para comprar uma unidade de uma sala comercial num valor muito pequeno. E aí ele gostou tanto de fazer negócio ali com a equipe, que ou eles apresentam muitos clientes depois, e já aconteceu comigo mesmo, de comprar uma laje inteira. Ele veio para comprar uma única sala comercial e acabou, né, por conta de um atendimento muito bacana, que eu consegui mostrar para ele ali tudo que aquele lugar poderia oferecer, ele resolveu trocar a empresa dele de lugar. Aí eu consegui agregar, né, preço no negócio para ele também fazer essa operação, e depois ele comprou um andar inteiro, que eram 36 salas, e enfim, o negócio se tornou ainda maior. Né? Verdade. Olha, a venda é realmente uma ciência, né? As pessoas compram por dois motivos: necessidades ou desejos. Isso. E isso daí, vamos falar só, interesse. Exato. Né? Exato. Despertar isso daí. E nem sempre não é fácil. A concorrência está desleal, né? É verdade. E hoje, o que ele faz? A pessoa que tem pouco dinheiro, ela ainda faz as contas direitinho para avistar. Aquelas pessoas que têm muito dinheiro, elas acabam vendo quanto que fundo de ações, quanto que está, né? Outros tipos de investimento, né? Até moedas e tudo mais, o que está compensando mais naquele momento, né? Essa conta é feita hoje, por exemplo, dentro... Por isso vocês têm que estar sempre atualizados também, né? Para ter argumentações também, né? Isso, hoje dentro da empresa eu tenho imóveis no ticket de 200 mil a 18 milhões. Então, olha como eu tenho uma variável ali de clientes, né? Então, eu tenho que estar preparado para atender todos esses clientes, porque o cliente de 200 mil eu tenho que ter uma conversa, né? E o cliente de 18 milhões é uma outra, né? Eu comentei com você que eu fiz uma viagem para fora há pouco, né? E é muito buscando também essa vivência. Exato. Então, de acordo com o que você vai, né, crescendo na profissão, você vai fazendo ali também o seu funil do seu nicho de clientes, você também tem que ir se preparando com as experiências que você vai viver para você encurtar ali uma conversa mais agradável. Então, isso é importante. A cultura realmente ela interfere bastante nisso daí, né? Interfere. E hoje, né, tirando a cultura, o outro lado é essa questão dos investimentos. Porque eu tenho que ter isso muito afinado assim, na mesa, porque o cliente faz essa conta, né? Um cliente que compra um imóvel, por exemplo, de 3, 5 milhões, ele quer entender se é vantajoso ele deixar o dinheiro dele aplicado ou colocar ali, né, no imóvel. Hoje, que ele nem... eu trabalho com imóveis na planta, então compensa ele colocar esse dinheiro hoje em algo que ele não vai usufruir, que ele não tem, né, benefícios hoje, ou deixar o dinheiro aplicado. Então, são várias áreas que a gente tem que entrar e ter conhecimento, né? Para que a gente consiga crescer mais como profissional e atender esse cliente de forma eficaz, assim. Uma das matérias que eu leciono pós-graduação é negociação internacional. E aí eu sempre falo assim, você vai negociar com o americano, você tem que ir direto ao ponto. Sim. Né? Objetivo. Isso, objetivo. Né? Tem outras culturas que você tem que contar uma historinha, né? Filosofar um pouco, né? Tal, né? Tem negociação, por exemplo, com o chinês de lá, não os que vivem aqui, que estão tropicalizados. Né? Sim. Você vai lá na China negociar. Então, por exemplo, ele te dá um cartão de visita. Você tem que segurar com as duas mãos o tempo todo da negociação. Se você fizer o que ele faz, guardar no bolso, ele não fecha o negócio com você. Ele
ele acha desrespeito. É cultural mesmo. Cultural. É. Então, e lá no Japão é interessante, por exemplo, você marca a reunião lá. Aí ele te pergunta, a secretária pergunta, quantas pessoas tem? Ele fica inusitado, ó, vai vir 3 pessoas. Aí é para facilitar a logística. Estacionamento já fica previsto, cafezinho, sabe todas essas coisas assim? E mais o seguinte, né? Se você teve 3 pessoas para disponibilizar, eles colocam uma a mais. Quer dizer, a cidade de respeito já fez 3, você põe uma a mais para balancear. Então, isso daí não parece mais assim, saber realmente a cultura, né, vale bastante. Essa minha última experiência, né, que foi essa viagem para Dubai, eu conheci realmente o mercado da construção civil e mercado imobiliário de lá. E lá eles já têm o hábito de negociar, né? Exato. Eles querem negociar, eles não querem fechar um negócio sem ter essa barganha do... Sim. Eles querem que você peça desconto. Exatamente, verdade. Então é bem isso, assim. Aqui no Brasil, por exemplo, quando eu vou vender um imóvel, eu não quero que o cliente peça desconto. A gente quer fechar o negócio, né? Quer encurtar caminho, mas a questão cultural lá tem esse apelo, né? Querem negociar. O gostoso do negócio é o você pedir desconto, vai e volta. Mas o ramo imobiliário, eu acho que agora ele está mais centrado. Nós tivemos no passado, devido a inflações altas e tudo mais, que igual da Incol e tudo mais, que de certa forma denegriram um pouco a imagem do mercado, né, em si, né? Mas hoje ele está assim mais sólido, né? Ele está assim, digno de confiança, né? Sim, e as leis também, né? As leis vêm para fortalecer, nos ajudar, né? Sim. Eu falo que quem trabalha de forma correta não pode sofrer por quem tem maus comportamentos. Sim. E as leis vêm nos ajudando, né? Hoje todas as boas construtoras têm SPE, que dá um pouco mais de segurança. Dá um pouco mais não, dá essa segurança para o cliente, né? De que se caso aconteça alguma coisa com a incorporadora, o banco que financia a obra, exatamente, assegura uma garantia, né? Que isso vai construindo formas seguras do cliente colocar o dinheiro dele em no relações papel. de confiança, exato. Porque quando o cliente compra na planta, ele está comprando papel. Exato. Né? Então o que faz ele ter a garantia de que ele está pegando o patrimônio dele e não vai perder? São todas essas regras de leis e o nome da empresa, que tem que procurar mesmo. Empresa de capital aberto é sempre bacana. Então hoje a gente está mais fortalecido. Legal. Delma, e de vendedora, como é que você acabou chefiando equipes? Essa parte de liderança, como que aflorou em você? Olha, eu acho que um pouco dessa liderança eu tinha comigo mesmo, né? Então, o meu primeiro caminho era poder liderar a mim mesmo. Se eu não conseguisse liderar a mim, como é que eu ia liderar o outro, né? Então, quando eu tenho esse olhar estratégico na minha profissão, então, quando eu comecei na Tecnisa no ano de 2000, final de 2009, né? Eu comecei como corretora de salão, que a gente chama, que é aqueles corretores que vocês veem nos estandes de vendas, onde tem um vai final de semana, tudo. Isso. Tá. Então, eu comecei ali para conhecer aquele primeiro momento. Tá. Aí, dentro da construtora, tinha uma cadeira que era muito, né, desejada, que era o corretor online. Porque foi quando o mundo digital começou. Okay, tá bom. E na empresa tinha ali líderes do marketing, que fez com que o nome da empresa ganhasse, né, ganhasse prêmios. Então, assim, a empresa foi a primeira a vender através de iPhone, a empresa foi a primeira a atender um cliente através de uma plataforma digital, um cliente no exterior. Então, aquela cadeira ali no online era muito desejada. Então, quando eu entrei, eu já mirei naquela. Então, comecei a trabalhar, construir caminho para chegar naquela. Você via lá, né? Exato. Isso é bom. Mas eu precisava passar por aquele lugar primeiro para ter conhecimento para chegar naquela segunda cadeira. E eu fiquei 1 ano. Aí fui para lá. Aí depois que eu consegui essa cadeira, que não era uma cadeira fácil. Não, e as cobranças, né, intermináveis, né? Aí eu lembro que, assim, que eu tinha uma gerente na época que ela era muito assim, ela me ajudou a crescer muito como profissional, porque ela não passava a mão na minha cabeça. E ela me cobrava muito resultado. Eu lembro que a minha primeira venda que eu fiz como corretor online foi de uma cobertura de um projeto que a gente tinha na Vila Mariana, não tinha decorado o produto em obras, eu não tinha como mostrar nada para o cliente.
E eu tive que me desdobrar para ele entender que aquilo era um bom lugar para ele. Né? Então, foi uma venda que eu lembro que eu conduzi sozinha. E naquele ano, que foi no ano de 2011, eu vendi todos os meses de origem online, que a gente chama. E hoje a gente tem dentro das construtoras, na verdade, assim, todas as empresas que trabalham com marketing tem o que a gente chama de CRM, né? Que é um sistema onde você coloca ali todos os clientes e você vai criando tarefas para te ajudar. Naquela época eu não tinha CRM, eu tinha caderninho que eu tinha que fazer o follow-up de todos os clientes, né, do atendimento para todos, saber para quem que eu tinha que ligar, fazer esse atendimento, e eu consegui ter esse ranking dentro da empresa, ser a única corretora online que vendeu todos os meses origem online. Que bacana. Aí consegui, só que eu também sou assim, que é um defeito, que eu acho que é um defeito. Depois que eu conquisto aquilo, eu já enjoo, quero outra coisa. Pode ser a melhor coisa do mundo, eu gosto de aprender coisas novas. É, um desafio. Aí eu fui para o maior lançamento que o mercado imobiliário teve, que é o Jardim das Perdizes, né? Nem sei se eu podia falar o nome, mas era um produto que o mercado inteiro, né? Era um terreno, uma área muito grande, não se tem mais em São Paulo, 250 mil metros quadrados, uma praça, uma praça no meio. E aí eu fui fazer esse lançamento, fiz com êxito. Aí foi quando eu engravidei da minha filha Rafaela. Aí eu dei uma desacelerada no trabalho, mas não parei. Quando ela nasceu, eu fiquei com ela 1 ano em casa, né? Porque trabalhando de domingo a domingo, eu já tinha 32 anos, eu falei, não, agora eu quero... Mas online você já continuava mexendo? Continuava na ferramenta. Mas aí o que aconteceu? Como eu tive esse delay por conta da gestação, quando eu voltei a trabalhar, em 2015, o que eu fiz? Já queria uma outra cadeira, né? Aí eu já queria uma outra cadeira. Aí foi onde eu fui para a minha primeira cadeira de liderança, que aí tinha uma vaga dentro da empresa como gerente de parcerias, e eu levantei minha mão, me candidatei para essa vaga, e me selecionaram, consegui, e aí a mesma coisa, fiquei 6 meses trabalhando ali, formei minha carteira, e aí já comecei a liderar como primeiro lugar em vendas. Aí fiquei nesse lugar 5 anos. Que eu tinha, de verdade, assim, muito destaque, eu fiz um excelente trabalho. E aí depois de 5 anos, que é esse eu acho que eu demorei um pouquinho mais, eu quis entender um pouco mais da incorporação. Eu já tinha conhecimento ali na área de vendas, comportamento do cliente, comportamento do corretor, já tinha feito bastante coisa, aí eu falei, agora eu quero aprender incorporação. Aí hoje, dentro das incorporadoras, tem o que a gente chama de coordenador de produto, ou gerente de produto, que é quando a empresa vai lançar um produto novo, aí ela escolhe uma pessoa para ser responsável ali pelaquela lojinha que a gente chama. Aí eu levantei minha mão, aí, enfim, consegui essa vaga de coordenador de produto, e aí foi onde eu cresci de verdade. Porque aí o meu olhar despertou não só na venda, mas no antes, né? O que o marketing faz, Sim, né? tua visão já é de cima, né? Ela é mais sistêmica, né? Exato. E é periférica. Isso. Porque às vezes quando você está no nível de venda, você vê aqui. Exato. As pessoas já são um pouco, e assim por diante, né? Aí, com esse olhar da incorporação, porque eu ajudava a desenvolver. Final de semana eu preciso ter 100 clientes nesse plantão. Aí a gente ia desenvolver as estratégias de marketing para levar 100 clientes para o plantão. Eu preciso atingir tal número de vendas, a gente ia desenvolver estratégia para atingir. Eu vou lançar um novo produto, aí a gente vai desenvolver comunicação do produto, né, para desenhar o decorado, porque tudo tem que conversar. Quando eu vou colocar um produto no mercado, eu tenho que entender, né, quem é aquele público que eu quero levar, aí eu vou fazer o plantão com a narrativa para esse, que é o que a gente chama de persona, né? Toda a comunicação do stand tem que estar para essa persona, até o cheiro tem que estar para essa persona. Ok, perfeito. A gente trabalha no detalhe para quando aquele cliente que eu entendi que é o cliente com o meu objetivo de compra, ele chegar ali, ele vai falar, é aqui que eu tenho que morar. Isso daí faz toda a diferença. Então, o meu olhar começou a despertar quando eu fui para a coordenação de produto. E eu fui tão feliz como coordenador de produto que eu conseguia ter, eu conseguia ser completa, né? Como eu já tinha muita vivência em vendas, Sim. E aí eu fui para o outro lado da incorporação, eu fiquei o que eles chamam de
para uma profissional completa ali dentro da incorporadora. Aí em 2022 eu tive a minha primeira promoção para gerente comercial dentro da incorporadora. E na pandemia é difícil também, né? Exatamente. O momento da pandemia eu acho que foi também algo que me tornou uma profissional melhor, né? Porque como que impactar esses clientes, o comportamento do cliente mudou completamente. Como levar esse cliente para o plantão? É um novo olhar, né? Exatamente. Aí em 2022 eu fui promovida para gerente comercial, comecei a fazer um bom trabalho, mas sempre, né, um movimento muito rápido. Depois de 2 meses eu fui promovida para gerente geral de vendas da incorporadora, então era o braço direito do diretor comercial da empresa. E tem 7 meses que eu assumi uma diretoria de vendas, hoje eu estou como superintendente de vendas. Que aí eu acho que entra mais esse meu olhar de ensinar. Eu acho que tudo que eu tenho de aprendizado, né, nessa minha trajetória aí que vai completar 14 anos, eu tive algumas dificuldades, né, no começo, porque eu resumi muito aquilo que eu vivi, e aí é bacana hoje eu olhar para o profissional e mostrar para ele um caminho mais fácil. Não, e outra, você é um espelho para ele. Você olha, ela começou onde estou. Exatamente. E ela chegou lá. Então, mostrar que existe possibilidade, né? Exato, existe possibilidade, a gente pode ter sucesso sim, né? Não tem que ter medo de ser um profissional liberal. Eu acho que o profissional liberal ele tem essa oportunidade de construir o que ele quiser, que depende muito do empenho, trabalho, dedicação, foco, estratégia, porque você consegue. E ele tem que saber que 99% vem dele. Depende dele. É isso. E é isso que eu construo todos os dias, né? Como eu comentei com você, eu tenho hoje dentro da empresa a Universidade Tecnisa, que é onde eu consegui colocar no papel muitos treinamentos com o meu olhar ali para encurtar o caminho para o corretor, né? Para que ele consiga atingir objetivos mais rápidos, para que ele não desista no meio do caminho. Né? Então hoje eu sou uma facilitadora, eu costumo dizer, né? Então eu tenho um olhar muito apurado ali para o profissional e eu vou tentando encaixar ele dentro do que ele melhor performa para que o resultado dele venha com mais exatidão. Perfeito. Então acho que hoje é isso, assim, o que eu faço com mais assertividade, né? E aí o resultado vem na sequência. Sem dúvida, é verdade. Tá bom. É uma gratidão, viu? Eu fiquei muito feliz, tá? E vou ter outras vezes também. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de compartilhar minha história. Eu acho que esse movimento é muito bonito, muito válido e é só um movimento crescente mesmo. A gente vai ler a tua biografia. Vamos. Agora vamos começar a escrever. Por favor, você pode falar teus contatos, nós vamos escrever aqui também, tá? Tá bom. Bom, as minhas redes sociais, nelma.eristático, e eu acho que lá vocês têm todos os outros canais que vocês podem me encontrar facilmente. Ok. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica profissional, né? Aquela que tem assim uma aptidão, né? E um olho certeiro em negócio. Nelma Aristático, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima. Gente, acabamos de sair do meeting de lançamento de aniversário Tecnisa. A Tecnisa faz 45 anos e quem ganha o presente é você, cliente. Mega bônus, dê até R$45 mil de desconto nos imóveis Tecnisa. Quer saber mais? Clique no link que está aparecendo na sua tela.